quarto de bebê com certeza é um dos ambientes mais aguardados pelas famílias. É um misto de ansiedade, alegria, medo e também vontade de ter logo ali o bebezinho nos braços para poder embalar, colocar no berço, trocar a fraldinha. E hoje eu tô aqui para trazer dicas de um quarto de bebê bem resolvido para transformar toda essa experiência o mais incrível possível. Eu sou Jaqueline Silva, arquiteta, e sou especialista em projetos de interiores. Fique comigo até o final desse vídeo, porque com certeza você não vai se arrepender. E eu quero começar esse vídeo falando a respeito dos itens que eu acredito que sejam importantes. Claro, o berço, uma cômoda, que é aquela cômoda que você vai utilizar para fazer a troca do bebê, e claro, ela também vai servir ali de apoio porque tem umas gavetas para você colocar uns itens que você vai precisar ali no momento da troca, umas roupinhas que são roupinhas dobradas, enfim, cômoda. Um guarda-roupa, porque a gente sabe que tem muita roupinha que é roupinha de cabide, e aí você vai precisar também de um guarda-roupa. Claro, não só para isso, mas para o restante das roupas, mais coisas que vocês vão desembalar aí ao longo do crescimento do bebê, que elas vão ficar ali acomodadas, né, guardadas, esperando esse momento. E claro, a poltrona de amamentação. Então, assim, acredito que esses itens são os importantes: guarda-roupa, cômoda, o berço e a cadeira de amamentação. É claro que se o quarto ele couber, uma cama auxiliar é super bem-vinda, porque ali naqueles momentos que você queira acompanhar o bebê, por exemplo, se ele tá passando por um período que ele tá doentinho e você quer ali ficar pertinho, você vai ter uma cama auxiliar, em vez de você tirar o bebezinho do quarto dele e levar para o quarto do casal, você vai conseguir ficar ali juntinho com ele no ambiente dele. Então, se couber, uma cama auxiliar, sim, é sempre bem-vinda. Mas vamos falar de um ambiente compacto, que é a maior parte da realidade das casas hoje. Então, os itens fundamentais são esses que eu falei com vocês. Com esses móveis que são os mais importantes, eu vou falar do layout, a disposição desses móveis no ambiente para que tudo aconteça de forma mais tranquila e segura. Eu gosto muito na disposição de deixar os móveis numa sequência que as coisas geralmente acontecem. E agora eu vou colocar uma imagem para vocês me acompanharem. E como é que eu gosto de deixar esse layout? Guarda-roupa, cômoda na lateral da guarda-roupa, o bercinho lá no fundo e na lateral do bercinho a poltrona de amamentação. Eu gosto sempre de deixar posicionada ali a poltrona de amamentação perto de uma fonte de luz natural, que eu vou falar mais na frente a importância disso. Então, esse é um layout que eu acho que se resolve no dia a dia muito bem, privilegiando o centro para que ele fique livre, para que as coisas aconteçam sem ninguém tropeçar, permitindo um fluxo tranquilo. Então, o centro ali do quartinho livre. A cômoda, ela é um 2 em 1, né? Porque ela vai servir ali de apoio para fazer as trocas do bebê, mas ela também vai acomodar ali umas roupinhas e são coisas que vocês vão precisar ali na hora da troca e elas precisam ficar muito perto. Sobre o comprimento da cômoda, hoje no mercado a gente tem cômodas de 90 centímetros, 1,20 m até 1,20 m, né? Então vai variando aí, um pouco menos até de 90 centímetros, eu já vi aí no mercado. Se o quarto ele tem a possibilidade, eu gosto sempre de colocar as cômodas de no mínimo 1,20 m. Isso porque vai dar para colocar ali o trocador, vai dar para deixar também uma bandeja com os itens de higienização do bebê. Então você vai ter espaço para que essas coisas aconteçam. É muito importante que o kit higiene esteja ali pertinho, porque você vai ter tudo à mão, né? À medida que o bebê vai crescendo, vai ficando mais difícil de trocá-lo, né? Sem ele ficar querendo rolar. Então você fica com uma mão do bebê e a outra mão ela precisa ter ali facilmente o kit higiene pertinho. Então esse comprimento de 1,20 m vai dar para você colocar o trocador, o kit higiene e vai poder fazer essa troca por um longo tempo, porque o bebê atendeu. O bebê, obviamente, vai crescendo, ele vai chutando tudo que está em volta. Então, para que você consiga fazer essa troca por mais tempo, essa cômoda de 1,20 m é uma cômoda razoável para um quarto de bebê. Agora, falando de altura. A altura da cômoda é uma altura como se fosse uma altura de bancada de serviço, né? Então,
90 centímetros é uma altura ok para você não ficar ali com dor na coluna. Eu gosto também de posicionar sempre acima da cômoda uma prateleira, porque a gente pode colocar itens decorativos, lúdicos, para que o bebê também fique olhando ali na hora da troca, para ele ficar entretido ali, né, para te ajudar. E eu gosto também de deixar uns ganchinhos ou um suporte para colocar os cabides com a roupinha da troca. Assim como o kit higiene, é muito importante que a roupinha da troca esteja ali bem fácil, porque você tá ali naquele momento, de repente você tá trazendo o bebê lá do banho, então para ele não ficar ali, né, desprotegido, sem a roupinha, com risco, né, de pegar uma gripe, aí você tem a roupinha ali bem fácil para você já fazer a troca. E claro, para evitar acidentes, né, porque se você tiver que tirar a mão do bebê ali para alcançar o guarda-roupa já fica mais complicado. Então, eu gosto sempre de deixar posicionada ali essa barra ou os ganchinhos para colocar a roupinha da troca do dia. Agora, falando de bercinho, a gente tem muitas opções no mercado, mas eu gosto muito de tentar usar ao máximo o item, porque a gente sabe, o bebê vai crescendo e as necessidades vão sendo outras. Por exemplo, a poltrona de amamentação, você não vai usar ela por muito tempo. Vai sair do quarto para abrir espaço ali para outras necessidades dessa criança. Mas o bercinho, você pode fazer uma compra estratégica, como um bercinho 3 em 1. Aquele bercinho que ele fica pequenininho, aí você pode até caminhar com ele pela casa. E aí depois ele fica maiorzinho, a partir do momento que o bebê cresce, você consegue ali acoplar as outras peças, ele fica um pouquinho maior. E aí depois, quando o bebê já tiver um pouquinho mais de autonomia, você já consegue transformar ele numa caminha baixa. O berço evolutivo, com certeza, é uma compra super estratégica, se a gente estiver falando de valores aí, de todos os itens que são imprescindíveis desse quartinho de bebê, com certeza ele vai ser o mais caro. Então, essa compra do bercinho 3 em 1 é uma compra inteligente e que o bebê vai utilizar aí por mais tempo nesse quarto. E aí depois, claro, na hora de você desenvolver depois um projeto para esse quarto virar um quarto infantil, essa caminha vai ceder espaço para uma cama maior. Agora, falando de poltrona de amamentação, esse com certeza é um item que você não pode abrir mão do conforto, porque é onde você vai passar muito tempo ali amamentando o bebê, seja no peito, seja na mamadeira, não importa, né? Esse momento realmente de conexão com o bebê é importante que ele se faça numa poltrona super aconchegante, que te abrace, que tenha um apoio aqui na lateral das costas. Eu gosto muito de trabalhar com as cadeiras de balanço. Claro que você pode optar pelas estáticas, né, que são aquelas que têm uns pezinhos, que não se movimentam, mas também hoje no mercado a gente tem as poltronas que são de balanço, né? Então elas permitem que você faça esse movimento ficar mais suave e facilita bastante. Um tecido com um toque gostoso, macio, de fácil limpeza também é muito importante. E claro, não posso esquecer de falar do puff, que é aquele apoio para os pés. Que é importante que ele tenha a mesma altura do assento, ou seja, ele não pode ficar nem muito alto e nem muito baixo, para permitir que a sua perna ali fique apoiada de forma a favorecer a circulação ali na sua perna. E claro, a mesinha lateral posicionada, obviamente, na lateral ali da poltrona, para você ter um ponto de apoio realmente para colocar uma madeira, um bico, um remédio. Então, tudo que você tiver ali, de repente, precisando deixar em algum cantinho ali perto, você vai deixar nessa mesinha lateral. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e me conta aqui nos comentários se tá vindo bebê ou bebês por aí e deixe também o nome deles aqui, eu vou adorar saber. E eu gosto de posicionar uns revisteiros ali, ou na lateral do bercinho ou da poltrona, para ficar bem fácil ali pegar um livrinho para fazer o ritual da leitura. Fica bem interessante e favorece essa experiência mais lúdica mesmo do bebê. Agora, falando de iluminação, a gente pode apostar em iluminação cênica, uma iluminação decorativa e também a iluminação geral, que é aquela iluminação principal para iluminar o quarto de forma mais completa e homogênea para que as atividades aconteçam nesse quartinho. Claro, essa iluminação principal ela também pode ser dimerizável,
de forma que você controle a intensidade de luz, se você quiser mais ou menos luz. Falando de temperatura de cor, é muito importante que essa temperatura de cor seja aquela mais amarelada, que ela traz mais conforto, ela diminui o estresse da criança e, claro, ela deixa o ambiente mais aconchegante. Se é aconchegante até para a gente que é adulto, imagina para criança. Então, a temperatura de cor entre 2.700 e 3.000 K é muito importante. E essa iluminação principal é importante que ela seja indireta, ou seja, uma luminária com luz rebatida. Não fica legal colocar uma placa de LED no quarto, aliás, em quarto nenhum, porque isso causa um desconforto, um ofuscamento. É muito ruim você estar ali deitado, imagina o bebê deitado e você liga aquela placa de LED, então o bebê até abre o olho e fecha, é muito desconfortável. Então, placa de LED de maneira nenhuma. Então, invista em uma luminária com luz indireta, ou você pode apostar numa sanca invertida. E agora, falando da iluminação cênica ou decorativa, a gente pode apostar também nas luminárias de apoio, que você pode colocar ela ali na lateral da cômoda para fazer a troca, ou na lateral também ali da poltrona de amamentação, porque aí na hora que você quiser fazer a leiturinha ou precisar de um ponto de luz que não seja a luminária principal, ter uma arandela ali na lateral da cômoda ou da poltrona é muito importante. E claro que essa luminária de apoio ela tenha uma luz realmente mais fraquinha, mais gostosa, realmente só para trazer luminosidade para você conseguir clareza do que está acontecendo. Nesse quartinho que eu estou mostrando para vocês aí, a gente ainda postou numa iluminação cênica, que é esse efeito céu estrelado que a gente fez com fibra ótica, porque aí vai ficando aquele efeito realmente de estrela. É como se ela estivesse apagando e acendendo, então cada uma num momento diferente, então fica assim bem lúdico, a criança fica ali entretida com esse efeito, então é super bacana. É importante que o espaço ele tenha esse conceito realmente mais lúdico para estimular a criança em todos os sentidos. E é claro, é importante que esse quarto tenha itens que sejam importantes para a sensação de aconchego, como a madeira, o tapete. E aí vamos falar primeiro da madeira, que você pode trazer ela na marcenaria ou no piso. Se o seu cômodo ele for um cômodo com porcelanato, ou seja, com um piso frio, você pode apostar ali num tapete hipoalergênico, que eles são fácil limpeza e também evitam as reações alérgicas, principalmente aí falando de bebê. E se você está em um momento de reforma, você pode optar por soluções que sejam atérmicas, como o piso laminado, piso vinílico, porque elas não sofrem com a variação da temperatura, elas permanecem ali naquela temperatura gostosa, ou seja, você não vai pisar ali no piso, principalmente no inverno, ele vai estar frio, ele vai ter uma temperatura gostosa. Então, principalmente ali para o bebê, na hora que ele começar a engatinhar, vai ser super confortável. Eu quero aproveitar esse vídeo de quarto de bebê para falar também o que eu penso a respeito da caminha Montessori, que é aquela caminha baixa. É o último estágio na realidade do berço evolutivo. Mas agora no início, principalmente quando você tá ali o tempo todo tendo que pegar o bebê, colocar ele no berço, eu acho que é muito desconfortável para a mamãe, principalmente se foi um parto cesariana. Então, vai chegar esse momento para você estimular a autonomia do seu bebê. Mas eu acredito que ali no início, no estágio inicial, é muito desconfortável para a mamãe ter que ficar baixando toda hora, né, levantando. Mesmo que não tenha sido um parto cesariano, eu acho muito desconfortável. Então, deixar esse momento mais tranquilo, mais leve, menos sofrido para a mamãe e para o bebê é muito importante. Então, acho sim que é muito importante estimular a autonomia do bebê, mas nesse primeiro momento, para trazer o conforto para a mamãe, eu acredito que a caminha Montessori não é a melhor alternativa. Eu gosto muito de posicionar a poltrona perto de uma fonte de luz natural, que aí pode ser uma janela, porque a mamãe passa muito tempo ali sentada, então se ela consegue abrir a janela e já ficar recebendo ali a radiação solar junto com o bebê, vai fazer muito bem para os dois. E não esqueça, eu sempre falo da decoração afetiva. Esse quarto precisa ter personalidade, então traga elementos que traduzam a importância desse espaço para que o bebê ele se identifique e para, claro, que você entre ali e se conecte. Então coloque coisas que são importantes para vocês.
fotos do bebê, fotos do casal, fotos da família, livrinhos que são presentes da família, objetos, tudo que represente a fé, enfim, é importante que esse quarto tenha personalidade, tenha um pouquinho de cada um de vocês, da família, do bebê, para que ele cresça já se identificando com aquilo que é importante para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido esclarecedor e que possa ajudar vocês aí na concepção desse quartinho tão sonhado, tão esperado. A gente sempre está aqui todas as quartas-feiras às 19h30 e eu vou adorar ter a companhia de vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá! I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I